Bom, pessoal, na aula anterior, na aula 10, eu vinha conversando com vocês sobre análise institucional e havia dito que essa é uma forma de analisar a sociedade baseada nas instituições, né? Então a gente viu alguns autores se aproximando muito dos sociólogos, né? Então, além dos economistas, além dos juristas, a gente, para entender a sociedade, a gente se utiliza, né, de conceitos, por exemplo, da sociologia, da história, né? Então, são outras disciplinas que ajudam a gente a entender a estrutura da nossa sociedade, ok? Então, continuando com esse pensamento e chegando, né, a concluir. Claro que em 2 aulas não dá para ver tudo, é, tem muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser pesquisada, mas a ideia é dar uma noção e chegar, por exemplo, no que nós conhecemos hoje como nova economia institucional. Então, esses temas na aula 11 é o que eu vou falar, a escola institucionalista norte-americana, porque a gente viu a história da escola institucionalista, só que agora eu vou puxar mais para a norte-americana. Depois, a sua evolução para o neo-institucionalismo, tá? E como é que cabe isso, ou onde é que fica a chamada análise econômica do direito e a nova economia institucional, ok? Então, muito bem. Então, inicialmente, eu gostaria de falar para vocês sobre essa relação que existe entre a economia e o direito, né? O homo economicus e o homo juridicus, né? Então, essa relação, pessoal, ela nem sempre ela foi próxima, né? Nem sempre ela, ela houve um momento em que os interesses eram separados, principalmente no período positivista, né? Do direito, onde ele se afastava das outras ciências. A partir do século XX, eu não vou voltar muito no tempo, né? Para não porque senão fica muito longo e a gente vai ver diversos aspectos que podem ser vistos, por exemplo, em artigos que eu posso passar para vocês. E quem tiver interesse, por exemplo, de estudar, de se aprofundar, fazer uma monografia no sentido, a gente pode aprofundar esse assunto. Mas a ideia é quando a gente começa 1900, 1920, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, esse período a economia e o direito, ele tem interesses mútuos, né? Por uma série de fatores, né? Entre eles, a história do direito econômico. Surge o pensamento do direito econômico, uma escola, uma ideia, uma teoria, ou teóricos ou estudiosos do assunto, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, descobriu-se depois da Primeira Guerra Mundial a importância da questão econômica para a eficiência, por exemplo, das tropas nos campos de batalha. Então, você já tem o início de uma preocupação da junção entre a economia e o direito, né? Então, então a partir dessa da Primeira Guerra Mundial, entre as duas guerras, depois da Segunda Guerra Mundial, começa-se a perceber, claro que a economia e o direito, eles sempre estiveram próximos, né? Mas um estudo sistemático vai acontecer principalmente no entre guerras, tá? Por outro lado, surge uma escola, um sistema, uma teoria chamada realismo jurídico. O realismo jurídico, pessoal, ele vinha com, com a intenção de se sobrepor ou de criticar ou de fugir da história do positivismo, da norma. Eles acreditavam que a norma ela era abstrata, tá? Então,
as leis eram abstratas e muitas vezes elas não tinham uma conexão com a realidade, né? Então, a história do realismo jurídico, como crítica ao positivismo jurídico, era de que a gente tem que buscar ver cada problema quando ele acontece. Por exemplo, no caso concreto, quando acontecem os fatos, é que a gente tem que tomar as decisões, tá? Outra movimento ou outros fatos que aconteceram nesse período, no início do século XX, foi a história do welfare state, né? Daquela história da organização política e social que coloca o Estado como agente de promoção social, né? Então, como é que o Estado se comporta dentro do welfare state, dentro da preocupação, por exemplo, de as leis, as gerações de direito, não apenas querem que o Estado seja negativo, a ação negativa do Estado, aquela de proteger o indivíduo contra o Estado, mas agora o contrário. Agora quer que o Estado ajude as pessoas a ter uma vida plena, né? Então, esse era o pensamento no início do século XX. E além da regulação econômica, né? Então, regular os preços, o que era produzido, a oferta, a demanda, né? Então, era a interação entre as questões econômicas e os agentes econômicos, né? Então, esses fatos, pessoal, são fatos, né, que influenciaram muito, né, o pensamento lá nos Estados Unidos, lá a preocupação com a questão, por exemplo, do institucionalismo. O pensamento teórico institucionalista da época foi influenciado por esses movimentos, tá? Por esses outros estudos, tá? Então, logo depois, a gente vai perceber o seguinte. Então, o que seria o realismo jurídico, né? O que eu estava falando para vocês agora há pouco, do realismo jurídico. Então, esse realismo jurídico norte-americano, porque não nasceu necessariamente nos Estados Unidos, e a gente viu que ele tinha diversos estudiosos em outros locais do mundo, né? Como, por exemplo, na Europa, dizia que a centralidade centraliza o estudo do direito na atuação do juiz, considerando o direito aplicado concretamente, e não a moral, a justiça, as normas jurídicas, tá? O objeto central de pesquisa do jurista. Ou seja, o direito, pessoal, é o que o juiz diz que é. Então, muitas vezes acontecem os fatos, uma morte, por exemplo, um assassinato, sei lá, um homicídio, e o juiz, ele pode se afastar, inclusive, do que diz a lei e toma uma decisão. Essa decisão, ela vai ajudar as decisões futuras, as decisões no futuro, para outro juiz, tá? Então, essa é uma característica do realismo jurídico norte-americano. Então, tem vários autores e o principal deles, que vocês, se vocês quiserem aprofundar, é esse aqui, ó, Oliver Wendell Holmes, os principais autores, né, desse realismo jurídico. Então, quais são os principais argumentos desse realismo? O que o juiz decide em determinado caso e o que ele irá decidir em uma situação sobre a qual ele ainda não se pronunciou. Então, a principal preocupação, né, desse realismo jurídico era o que o juiz decide agora e o que ele vai decidir futuro, quando, por exemplo, acontecer um caso concreto. Pode ser que ainda não tenha acontecido. Porque os casos que se repetem, que têm recorrência, eles vão tomar as decisões precedentes, ou seja, o que os outros juízes já tomaram, né? Então é interessante observar isso. Essa característica, pessoal, ela cabe muito bem no conceito, né, de sistema jurídico norte-americano, anglo-saxão, mais do que nos Estados Unidos, por exemplo, como exemplo, o Canadá, a Inglaterra, que é o common law. Né? O common law é baseado não no que diz a lei, mas nos precedentes, nas decisões dos juízes. Okay? Então, isso ajudou muito
a fortalecer esse pensamento realista nesse período. Então existiam críticas, né? Uma de Hart, né? E outra de Dworkin. Em relação a Hart, ele diz, olha, o juiz ele não pode se afastar do que diz a lei, do que está na lei, do que está positivado, né? Então, ele defendia muito a história do positivismo jurídico, porque aí você pode provocar, por exemplo, insegurança, né? Insegurança em relação às decisões. Vai que um juiz toma uma decisão de um jeito, outro toma de outro, então o Hart tinha receio de que isso acontecesse. Já o Dworkin, ele faz uma defesa em relação à questão do moralismo. Esse moralismo jurídico é em relação à moral, à ética, aos valores que a sociedade tem, ao discurso da justiça, certo? Que a sociedade desenvolve. Ele vai dizer que as leis é um resultado do que as pessoas acreditam como valores, como moral, tá? Então, como é que o juiz, na hora de tomar uma decisão, é, tomaria essa decisão sem levar em consideração esses valores morais? Então, isso é muito interessante em relação ao pensamento realista nos Estados Unidos. Bom, mas aí, desse período do realismo jurídico, que foi mais ou menos 1920, ele, quando você corre o tempo, né, quando você vem para o presente, vem a evolução, né, do tempo, a história, né, vai trazendo essas discussões, a gente vai perceber que quando chega mais ou menos em 1970, existe uma polarização, existem umas críticas em relação a esse realismo, né? Então, por exemplo, existe o tal do EJC, né? Que são os estudos jurídicos críticos. Existe que tinha uma perspectiva política, né? Fazia uma crítica baseada nesse realismo jurídico, né? Existia a filosofia moral e política de Habermas, de Dworkin, de House, que vai discutir, vai criticar esse pensamento. E existia uma outra corrente chamada Law e Economics, Law and Economics. Então, essa é uma perspectiva jurídica ou econômica. Olha só, é, há, entre elas, né, há uma crítica, principalmente, da não possibilidade, esse pessoal aqui, ó, não queria que houvesse, por exemplo, uma, uma simplificação, né, do direito com outras ciências, por exemplo, trazendo uma relação entre direito e política, por exemplo, né? Essa simplificação ela é perniciosa, ela é ruim, segundo essa corrente do realismo que prevaleceu até mais ou menos 1970. Por outro lado, existiam pessoas que defendiam a possibilidade de você tentar explicar as questões do direito, né? As questões jurídicas, as questões legais, baseada em preceitos econômicos, né? Então, para que você fizesse isso, você tinha que fazer algumas simplificações, que nós vamos ver um pouco mais na frente, né? Por exemplo, você não pode pegar toda a economia e utilizar como ferramental, ou como ferramenta, como instrumento para as decisões jurídicas. Então, você tem que utilizar uma parte da economia, uma simplificação, seja dos clássicos, dos neoclássicos, dos keynesianos. Então, você vai utilizar uma parte da economia para utilizar essas ferramentas, né? Então, essas pessoas do direito e economia, do law e economics, eles defendiam essa possibilidade. E os outros, né? Tinham outros que criticavam ainda mais, dizendo que esse realismo jurídico
ele não poderia se sustentar, principalmente porque ele se afasta, por exemplo, do conceito de justiça. Quando você utiliza, por exemplo, os conceitos matemáticos, né, econométricos, microeconômicos, por exemplo, para tomar decisões, você acaba se afastando de outros conceitos. Você precisa, é necessário se afastar para tomar aquela decisão prática, pragmática, né? Baseado em cálculos, por exemplo, né? Então, como é que você vai falar em justiça? Justiça é um conceito muito amplo. Muita gente fala sobre justiça, moral também, ética também. Então, para você encontrar a justiça numa decisão do juiz, é como se tivesse muitos valores, muitas pessoas discutindo se havia justiça ou não. Se o juiz toma essa decisão baseado num preceito matemático, né, num preceito pragmático, como por exemplo a econometria ou a matemática, fica fácil. Diz, olha, isso é o que nós temos para hoje. Se há justiça ou não, não sei. Isso é o direito. Isso é que fala o direito, tá? Então, é como se afastasse um pouco o conceito de direito e de justiça, né? Inicialmente, ou quem não tem conhecimento sobre o direito, o estudo do direito, a gente imagina, principalmente os economistas, vão imaginar, olha, o direito busca a justiça. Nem sempre, nem sempre, tá? Então, quando você vem, por exemplo, para a escola do Law e Economics, ou do Law e Economics, com perspectiva econômica, você pode muito bem dizer, não, eu não estou buscando justiça, não. Eu estou procurando resolver um problema da melhor forma possível. Com o conceito, por exemplo, de eficiência. Qual é a forma mais eficiente para isso? Se isso é justo ou não, tá? Então, é essa a ideia que prevalece atualmente. Tudo bem? Então, baseado nisso, né, baseado nesse pensamento, então a gente vai perceber quem são os pensadores da escola institucionalista norte-americana. Então, eu trago para vocês alguns materiais que eu já encontrei na internet, fica mais fácil, porque, inclusive, a gente não erra, não peca em não dizer de onde veio a fonte. Muitas vezes a gente pega algum material e a gente tem que ter aquela preocupação de dizer, ó, a fonte é essa, a gente pegou daqui. Então, eu vou trazer alguns slides de alguns que já estão prontos para a gente tentar explicar. Fica mais fácil e a gente guarda e reserva, né, a autoria. Né? A gente tem que falar sempre sobre a autoria. Então, a editora Saraiva, ele já fez um material aqui e é muito interessante. Ele vem falando sobre a escola institucionalista norte-americana. E eu quero falar um pouquinho sobre ela para vocês, tá? Então vamos lá. Olha só, a escola norte-americana ela tem alguns autores. Entre eles, a gente conhece, né? A gente já conhece aqui na economia o Veblen, né? O Veblen é considerado um dos representantes dessa escola, né? Tanto a escola histórica como essa escola institucionalista. Então, o que é que ele afirma? Que o método adotado pelos clássicos, então ele faz é interessante porque esses institucionalistas, eles vêm fazendo uma crítica, né, da escola clássica e da escola neoclássica. A gente vai ver que durante essa evolução, por exemplo, com os neo-institucionalistas, eles retomam algumas posições neoclássicas ou clássicas, mas ainda fazendo críticas, tá? Então, a partir desse momento, a partir da escola institucionalista nos Estados Unidos, é, é feita uma crítica, não totalmente contra o pensamento clássico e neoclássico, mas existem várias críticas. Esses aqui, eles são muito incisivos, eles são muito críticos, né? Depois, essa crítica ela vai flexibilizando, né? Então, ele vem fazendo uma crítica, né? Ele argumenta que as determinações que influenciam a ação humana não podem ser reduzidas, né? Como aquele homem racional, né? E outra crítica que eles fazem em relação a de que não existe, não pode existir intervenção de forma alguma na economia. Então,
ele traz alguns livros aqui, ó. Ele traz alguns livros do Veblen, e nesse aqui, nesse primeiro aqui, ele fala que ele emprega toda uma crítica, né, para os rentistas, né, nova-iorquinos, ou seja, eles não produzem e ganham muito dinheiro. Nessa segunda aqui, a teoria da empresa comercial, ele analisa os aspectos do desenvolvimento capitalista, tá? E ele apresenta que o desenvolvimento tecnológico, olha só, que não que é colocado lá nos clássicos, nos neoclássicos, né? E nos clássicos como algo exógeno, ele coloca aqui como endógeno, fazendo parte das transformações sociais. Então é interessante observar isso. Então, eu não vou me deter muito, porque é complexo, vocês podem ler com mais calma, eu vou passar esse material para vocês. Eu quero me deter no quais são os pressupostos, né? Então, ele diz o seguinte, que o comportamento, né? O comportamento deve ser o tema central da economia. Então, o comportamento dos agentes econômicos deve ser a principal preocupação. Então, o comportamento não é só racional, tá? Ele é determinado também pelos costumes, hábitos e tradições. Ou seja, foge daquele pensamento clássico, né, do homo economicus, né? O objetivo principal da análise econômica é explicar como esses valores interferem na vida econômica e como os valores que orientam a ação e o comportamento mudam, tá? De tempo e de lugar, tá? Então, é interessante essa preocupação do Veblen. A situação de desequilíbrio não constitui anomalia, faz parte do sistema, tá? Então, o desequilíbrio, né? A busca pelo equilíbrio ou a economia vai estar sempre em equilíbrio é um pensamento atrasado. Segundo ele, o desequilíbrio faz parte do sistema. E o sistema é constituído por grupos e agentes, né? Então, eles estão em permanente disputa. Okay? O objetivo da análise é descrever os conflitos, esses conflitos. Olha só, pessoal, o pensamento institucionalista. Eu volto a trazer o pensamento de vocês para a gente estar estudando as escolas institucionalistas, buscando entender a sociedade baseado nas instituições. Tá? Então, ele vai dizer que nessa análise econômica deve-se buscar sempre descrever os conflitos e lutas pelo controle do poder. Certo? A vida econômica, aí ele vem falando bem especificamente dos Estados Unidos, tornou-se inseparável do comportamento político e social. Ok? E ela só pode ser compreendida adequadamente por uma abordagem entre economia, política e sociologia. Foi o que eu falei para vocês no começo da aula 10, quando eu disse que para você entender a sociedade, para você entender a economia, para você entender o direito, para você entender a política, você precisa trazer, por exemplo, as outras ciências para fazer uma análise mais geral. E aqui ele vem dizendo, ó, você só entende a vida econômica se você fazer a integração entre economia, política e sociologia. Ok? Muito bem. Então, tem outros autores. Esse Wesley Mitchell, que foi aluno dele, né, desenvolveu algumas pesquisas. E esse Mitchell, ele vem falando principalmente sobre a questão dos ciclos econômicos, né? Então, a questão de Mitchell é identificar os ciclos econômicos. Ele utiliza muito a matemática, né, para analisar, por exemplo, as séries de preços, volume de vendas, fluxo de caixa e crédito. Então, ele faz uma análise baseada em dados para analisar os ciclos econômicos, né? Esse é o Mitchell. Outro autor que estuda, né, sobre a escola institucionalista e que merece destaque é o Galbraith, né? Galbraith é do Canadá, né, mas desenvolveu seus estudos nos Estados Unidos. Então, escreveu alguns livros que vocês podem ver aí depois e tal, não sei o quê. O que é importante é o pensamento
né, do Galbraith. Então, entre elas, pessoal, é a crítica, ó, ele faz uma crítica, né, à concepção neoclássica do mercado, né? Ele procura explicar, né, ou explicitar o papel desempenhado pelas grandes corporações. Então, como a gente está estudando as instituições, é muito forte essa história. Como é que as corporações propõem a organização, né, para enfrentar o poder e os monopólios, né, nos Estados Unidos. Então, é um dos estudos dele. Além disso, ele diz que o Estado promove alguma intervenção na economia. Olha só, então você vai se contrapor àquele laissez-faire puro, né, de que não existe intervenção nenhuma. O Galbraith vai dizer, não, deve ter alguma intervenção, né, para resolver, principalmente, por exemplo, desequilíbrios, né, externalidades, né, ok? Ele dizia que nos Estados Unidos o desenvolvimento econômico e a concorrência conduziram, né, a um processo de incorporação de empresas menores, ou seja, a formação de corporações monopolistas. Tudo bem? Então ele vem falando aqui, vocês vão ver quais são os livros que ele escreveu, e no final, né, a gente vai ver o seguinte: desenvolve três ideias principais. Ele diz que retoma a crítica, faz uma crítica aos neoclássicos, negando que o modelo livre mercado corresponde ao padrão ideal de eficiência econômica e que a intervenção do Estado seja prejudicial ao sistema. Então, ele faz uma crítica é, a esse pensamento neoclássico. Ele argumenta que o desenvolvimento econômico e o colapso do livre mercado, né, que faz parte do sistema capitalista, alteram profundamente as relações. Né? Ele diz que esse colapso vai alterar profundamente as relações de poder no interior das empresas e da sociedade. E afirma ainda, né, que as transformações repercutem profundamente na sociedade, à medida que o papel central desempenhado pela tecnologia. Ó, pessoal, de novo a tecnologia aqui. Ó. Então, vocês percebam que tanto Veblen, como Mitchell, como Galbraith, ele faz uma crítica dizendo que a tecnologia não é algo exógeno, não é algo dado. Ele faz parte do sistema e reconduz, né? Ele muda, né, os organismos dentro da sociedade. Tá? Então, é muito interessante ver esse pensamento. Vocês podem fazer um aprofundamento sobre esse estudo, ok?